Gravando mais um BRMX Podcast, aqui hoje com Thales Vilardi e Pedro Pierotti. O Pedro está um pouco atrasado aí para nosso encontro semanal aí, para esse bate-papo sobre motocross, mas eu e o Thales vamos conversando aqui nesse início aqui até o Pedro chegar. A hora que ele chega enchendo de polêmicas aí o nosso podcast. Bem-vindo aí, Thales. Fala, malta, tudo bem? Valeu pelo convite aí. Vamos comentar aí um pouco passado, presente e futuro, né? Boa. Tava de bobeira hoje ou tava no meio de treino aí? Que confusão que tá acontecendo hoje aí na tua vida? Não, hoje eu tô mais tranquilo. Hoje eu pedalei mais cedo, fui dar um pedalzinho na estrada mais cedo. Aí já tô preparando um pouco para as coisas para amanhã e estudei um pouco também. Voltei a estudar, não sei se eu tinha te comentado já. Não tô ligado. Tá E estudando o quê? tô fazendo educação física. Tô no terceiro semestre já. Que massa. E aí não pode deixar muito para trás as coisas, né? De fim de semana fica bem corrido com as aulas, tudo com os treinos. E aí hoje eu deixei mais para organizar as coisas, que amanhã é bem corrida. Legal. Tá com aula à distância ou tá presencial já aí? Não, ainda não. Ainda só a distância mesmo. Acho que talvez semestre que vem volte alguma coisa. E tá curtindo estudar, fazer faculdade? Tu já teve um período que tu fez, né? Depois parou e voltou. Não cheguei a começar, mas tô gostando bastante. Um caminho que eu gosto, né? A questão dos treinos, de estudar o corpo, sobre os nossos, como ganhar preparo, nossa musculatura, nosso corpo em si é uma coisa que tem bastante coisa nova, difícil, mas assim, no geral, eu tenho uma pequena base assim dos anos aí de treinamento, junto com meus treinadores que eles me passaram. Então é coisa que eu tô aprofundando mais, que eu tô gostando pra caramba, tá bem legal. Que massa. Cara, tu estuda isso, educação física, tu estuda pensando numa carreira futura, até ligada ao motocross, ou é mais para completar esse passo, ter uma graduação? Qual que é teu foco aí, teu objetivo com a faculdade? Então, hoje, minha escola, a Vilar de 27MX, graças a Deus, tá caminhando bem legal, com bastante piloto aqui em São Paulo, até fora, às vezes eu vou para fora aí, nos outros estados, outras cidades da aula, e é uma coisa que eu consigo linkar, né, junto com a minha parte técnica que eu adquiri durante todos os anos, e ter essa parte física, assim, essa parte mais teórica, não teórica, né, mas fisiológica, né, do treinamento, seria bem legal também. E para mim também, né, se eu voltar a correr, eu consigo ter mais base, assim, das coisas, junto com o meu treinador, claro, a gente sempre discute, mas é um negócio que eu quero juntar ao motocross e crescer cada vez mais. E por que tipo assim, porque quando que tu percebeu que era importante saber essa teoria também, assim, e não só a prática, ou o quanto isso ajuda? Porque às vezes parece que isso aí não precisa, o negócio é andar de moto, né? Tanto que tem poucos pilotos que vão para a faculdade ou que vão buscar uma especialização, assim, né? Então, quando eu acabei a escola, não tinha essa facilidade que tem os cursos à distância como tem hoje, né? Antes era tudo presencial, então realmente não tinha tempo, vivia viajando na estrada, treinando, enfim, não tinha tempo de ficar a semana na faculdade aprendendo ali, frequentando as aulas. Então, eu sempre tive vontade, sempre fui curioso nessa parte, mas não tinha tempo. E aí, quando eu me machuquei no final de 2019, aí eu não sabia se ia voltar a correr, o que ia ser da minha vida. Então, eu aproveitei esse tempo, assim,
meio off que eu tava e voltei. No começo de 2020 eu comecei e tô me divertindo. Tô gostando É, pra caramba, aprendendo bastante. E, e assim, claro, eu dependo ainda, se, por exemplo, depois que eu tiver formado, eu prefiro ainda ter o direcionamento do meu treinador. Mesmo sabendo, eu prefiro escutar uma opinião de fora. Claro, ele é mais experiente do que eu, tem mais tempo no ramo. E é bom que a gente vai discutir, né? Eu vou conseguir ter saber mais detalhado o que falar, o que eu estou sentindo. Eu acho que isso vai acrescentar muito. E também para os meus pilotos, né, da escola, eu vou poder fazer essa parte física, não só da pista, não só do técnico, mas sim da parte física do treino físico para eles evoluírem também. louco. Tu se ligou disso aí sozinho, assim, ou sei lá, alguém te deu um toque, assim, pô, vai pesquisar sobre isso aí, vai estudar sobre isso aí que vai te ajudar e tal. Rodney, sei lá, tô imaginando aqui que... Eu lembrei do Rodney porque o Não, Rodney não, é um cara que parece ter essa consciência física, assim, também, né? não, é um negócio que eu sempre fui curioso, mesmo não estudando, sempre lia os artigos, matérias sobre treinamento físico e tal. Então, é um negócio que sempre me interessou. E o meu treinador também, o André, ele sempre pegou no meu pé, falou: oh, aproveita que agora tem essa facilidade de fazer curso à distância e tal, vai aprofundando, quando você parar você já vai estar bem, bem avançado dos outros e tal. E acabou que eu me machuquei, não corri mais, e deu tempo certo de voltar, de começar a estudar, né? Então isso foi bem legal. E mesmo daqui um ano, sei lá, esse ano ou o ano que vem eu voltar a correr, eu já vou estar meio caminho andado aí. Pô, como é que tá teu condicionamento aí? Eu vejo que tu tá pilotando, né? Mas o lance das tuas costas aí, tá? Eu tava olhando, cara, fui correr teu feed lá do Instagram para dar uma pensada aí em algumas perguntas e tal. E aí, cara, vi umas fotos que eu até nem tinha visto ainda da cicatriz nas tuas costas, bicho, do tamanho das costas quase. Contei lá, É, 17 pontos eu contei. tem. Eu coloquei uma haste de cada lado na coluna e tem 8 parafusos. Caralho. Duas vértebras para cima e duas para baixo da que eu quebrei. Foi meio agressivo o negócio. Foi, né? Foi agressivo pra caralho. Mas tu tá benzão. Então, assim, para a vida normal, ficar em casa, ter atividade simples assim, me incomoda muito pouco. Mas para andar de moto mesmo, ter aquela rotina que eu tinha antes, que eu treinava 3, 4 vezes na semana, físico todos os dias, isso ainda está um pouco difícil, eu não consigo fazer. Esse é um dos motivos que eu não voltei a correr até hoje, porque eu sei como é que tem que estar bem preparado para alinhar brasileiro, pista difícil, 30 minutos, então é um negócio que eu coloquei como eu posso dizer, como credencial, assim. Quando eu estiver fazendo o que eu fazia antes, eu volto a correr, porque não adianta eu chegar lá meia boca, preparo mais ou menos. É difícil para mim andar 2 dias seguidos. Eu consigo andar um dia bem legal, me divertir. Aí no outro dia eu já estou com dor. Então, imagina, numa pista de treino aqui, imagina no brasileiro, eu treinar no sábado, aquela buraqueira, tudo. Aí for alinhar domingo, eu estou fraco, sem preparo, com dor. Então, acho que vai ser mais sofrimento do que diversão. É. Aí acaba Então, eu ficando tô perigoso também, né? deixando. Exatamente, exatamente. Então, eu tô deixando o tempo aí correr. Meu médico falou que uma recuperação 100% seria de 1 a 2 anos. Eu tô com 1 ano e meio quase. Então, eu tô. Vai fazer 1 ano e meio agora no fim do mês. Então, no começo do mês. Então, eu tô bem tranquilo, assim, não tô querendo apressar nada. Pego minha moto uma vez por semana aí, vou me divertir. Ando com meus alunos, às vezes já andei com o Fabinho. Então, Los então é isso. Reyes. É, tô procurando não perder o contato, me divertir e ir ganhando aos pouquinhos aí, ganhando preparo, ganhando confiança, porque o surto foi grande
e eu sei que foi bem difícil, mas graças a Deus está tudo caminhando bem, assim, as costas estão respondendo bem, meu corpo está respondendo bem, eu fiquei com pouquíssimas sequelas, assim, mas é o tempo, vou deixar a hora que tiver 100% mesmo e conseguindo fazer o que eu fazia aí para poder alinhar com a galera de novo. É foda, né, cara? Às vezes a gente não tem a noção exata do quanto foi grave, né, a lesão. A gente já tá falando aí de 1 ano e meio e tu ainda não consegue pilotar 2 dias seguidos aí, cara. Deu medo de não nem caminhar mais? Tu falou, né, que no hospital tu chegou a ter esse medo, assim, né? Não, o começo para mim foi muita incerteza, né? Porque eu nunca passei por isso. E aí, quando você ouve falar que o cara caiu, o cara não tá andando, o cara não tá sentindo a perna, e o primeiro choque foi isso. Quando eu caí, já na hora eu não sentia nada. Aí fui pro hospital, o médico falou que era bem grave, que eu tinha fraturado a vértebra L1, que estava pegando a medula, que ele não sabia se era irreversível ou não e tal, que eu tinha que passar por cirurgia. E aí eu caí no domingo, fui fazer a cirurgia na terça, acho que na hora do almoço. Então esse tempo todo eu fiquei sem sentir a perna. Caralho. E E consciente, 100% consciente. não, o tempo todo, eu até que eu me ajudei, meu pai estava junto, mas eu praticamente fiz tudo para me colocar na maca, porque ficava com medo de alguém me puxar, fazer alguma coisa errada. Como eu não estava sentindo, eu ficava com medo de, mesmo não sentindo, alguém dar um tranco, alguma coisa e acabar ferrando de vez, né? E o médico falou bem isso, ele falou, você estava num limite, assim, o osso estava pegando tanto na medula, que qualquer coisinha a mais que forçasse, podia cortar, e aí você não voltava mais. Caralho. Então, graças a Deus, ali eu estava o tempo inteiro, desde que eu caí consciente, eu comandando, puxando minha perna, porque eu não estava sentindo ela, eu me ajeitei na maca e tudo, e aí, quando eu acordei da cirurgia, assim, tudo normal. Eu mexia meu pé, sentia minha perna, e foi um negócio muito rápido. Eu achava que isso seria o mais difícil, assim, de sentir a perna. Claro, quando você não tá sentindo, isso é muito, né? Sim. Mas o pior foi depois, quando eu acordei da cirurgia, claro, eu tava sentindo e tal, mas o mais difícil foram, sei lá, 2 meses depois, porque eu tive que reaprender a andar, eu não sabia mais caminhar, perdi Que toda essa loucura. coordenação. Minha sensibilidade da cintura para baixo era muito doida. Na frente da perna eu não sentia quase nada. Atrás parecia que eu estava sentado em vidro, assim, em pedra. Eu não conseguia caminhar descalço porque a sola do pé estava muito sensível. Então foram muitas coisas, não só a questão de sentir, foram muitas coisas além disso. Um negócio Que que loucura. me incomodou muito ainda, que eu tenho um pouco de sequela disso, foi a questão dos órgãos, porque parou também, né? Da cintura, do umbigo para baixo, parou o intestino, parou a Meu. bexiga, parou tudo. Então foi. Isso até hoje, assim, eu não tô 100% normal. Mas hoje está funcionando, tá tudo normal. Mas ali, as 2 primeiras semanas que eu não tinha. Não, as duas não, um mês, na verdade. Eu não tinha sensibilidade. Eu podia beber água o dia inteiro, que eu não ia ter vontade de ir no banheiro. Minha barriga estava gigante aqui na frente e eu não tinha sensibilidade nenhuma. Aí eu tinha que ir lá, forçar, apertar a barriga, estimular para Tipo uma voltar a funcionar. fisioterapia pros órgãos internos, assim. Exatamente, eu tive que fazer também. Então foi uns 2, 3 meses ali foi bem difícil. Até fiquei 3 meses de colete, aquele que eu não podia tirar de jeito nenhum, até para tomar banho e tudo. E então eu precisava de alguém sempre em casa. Eu tenho escada aqui, eu não podia ficar sozinho para se precisar subir e descer. Para levantar da cama também eu não conseguia levantar sozinho, porque eu perdi toda a ativação muscular das costas, do abdômen. Então, eu não conseguia fazer nada dessas coisas simples sozinho. Era bem difícil. Meu Mas Deus. passou, graças a Deus, passou e tô mais que bem.
Então tá explicado aí, galera. Quem não sabia por que o Thales não estava correndo o Brasileiro de Motocross, tá explicado aí porque ele não aparecia nas corridas. Que foda, velho. Que baita batalha também, né, cara? Recuperar tudo isso Foi. aí. E imagina, né, vocês são atletas, assim, vocês têm uma atividade. Eu falo com o Balbi muito também, né? Sim. O Balbi acabou virando a fisioterapia e tal, acabou virando a forma dele ser atleta, assim, né? Porque acostumado, né? Todo dia praticamente vocês estão se exercitando, né? Daqui a pouco não poder fazer isso. E é um negócio muito engraçado, porque, é o que você falou, diariamente a nossa rotina era moto, academia, bike, corrida, sempre coisas, assim, atividades no limite, né? Você se esforçando ao máximo, e aí do nada a coisa muda e um simples levantar da cama e caminhar no corredor de casa é muita coisa. Então é um negócio muito doido. Quando eu caí, assim, quando eu voltei, meu principal, assim, era... Eu até falei para minha mãe que eu não andava mais de moto e aquela história de sempre, né? Mas... Nunca mais vou beber, eu sempre falo. Aí no outro dia vai melhorando as coisas, né? E eu só queria ter vida normal, assim, de poder caminhar, de poder ir na praia, poder ir para o sítio, sair com a família, enfim, coisas de uma pessoa normal que naquele momento era bem difícil para mim. Então, o tempo foi passando, as coisas foram dando certo e hoje eu já estou me divertindo, já estou acho que 8 meses andando de moto de novo, fazendo o que eu gosto, pedalando aí quase todos os dias. Já Então, dá para minha vida rir, tá... já dá para rir da situação ou ainda não Já, passou dessa agora, fase? agora eu posso rir. Quando eu conto, ainda fico um pouco... Lembro das partes ruins, mas graças a Deus virou história para contar e agora a gente pode comemorar. É, bem cabreiro, né, cara? Cabreiro demais. Bateu um desespero, então, assim, em algum momento. Tipo, Bateu, pô. Quando eu caí ali, que eu caí, eu virei para frente num salto, abandonei e tu eu pulou bati fora. em pé, escorreguei. Eu pulei da moto, só que eu bati sentado na hora que eu caí no chão. Eu tive um impacto com o pé, mas escorreguei e bati sentado. Nesse impacto sentado que explodiu a vértebra. E na hora, assim, eu tava depois do salto. Eu tinha acabado de passar pelo meu pai numa curva antes. E ele viu que eu caí, ele veio correndo. E ele sai da pista que você tá depois da mesa, tá vindo moto. E ele sabe que eu posso estar inteiro quebrado, que eu levanto e saio. Na hora que eu caí, eu olhei, eu vi ele vindo, assim, ele sai da pista, eu falei, não, me ajuda que eu não tô sentindo a perna. Aí aquela coisa do momento, assim, agitação, eu tava bem, assim que eu digo, tentando manter a calma. E aí, quando a corrida parou, tal, todo mundo parou ali para me ajudar, chegou a ambulância, tudo, e o pessoal, não, vou te ajudar. Eu falei, ó, ninguém põe a mão em mim, deixa que eu tento me ajudar. E aí, nisso, meu pai tava nas minhas costas aqui, com a perna apoiada, eu relaxei, porque como eu perdi a ativação, eu tava dobrando. Aham. Tava ficando meio que sufocado, assim, sabe? Dobrado. E aí, meu pai apoiado nas minhas costas e eu tentando me ajeitar. E aí, a hora que me deu o maior desespero foi quando eu tava sentado, com as pernas esticadas para frente. Meu pé tava aqui assim, e aí eu fui me puxar para um lado, a perna caiu pro outro. Aí eu falei, Nossa. puta que pariu, agora o negócio fodeu. E foi aí que eu desesperei. Eu só tava vendo meu pai na corrida, minha mãe tava aqui em casa. Aí já na hora eu liguei para ela e falei, ô mãe, caí e tal. Liga pro Alexandre, né, que é o médico que sempre cuida das minhas lesões. Falou, liga para ele, tô indo pro hospital e aí a gente vai mandando notícias, exames e tal. E até eles queriam tentar algum jeito para me mandar para São Paulo para eu operar aqui, mas ele falou, ó, pelo que eu vi nos exames, o pedaço está muito grande tá entrando bastante na medula. Não consigo confirmar se cortou ou não, mas se ele entrar num carro ou num avião, qualquer coisa, a chance de piorar e ele não andar mais é grande.
Então, eu tava no Espírito Santo, eu caí e fiquei lá mesmo. Fiquei 2 semanas lá. Meu Deus, cara. Foda demais. Mas que bom, velho. Que bom que tu já tá recuperadão aí, esmerilhando uma dois tempo, né? Tá de KTM Já. ainda? Tu tá com parceria com KTM ou tá... Não, não. Peguei essa mesmo. Como eu já tinha tudo, as peças, né? Suspensão, link, essas coisas, tudo servem da 350 que eu corria, serve nela. Então, eu falei, vou continuar usando minhas peças, vou pegar. Eu queria mesmo uma dois tempos. Ela é uma moto mais fraca, mais leve, né? O tranco é bem menor, então a chance ele de ficar me machucando, não digo cair, mas o impacto em si é bem menor, né? Do que uma 450 ou uma 350. Se, Então, ser eu achei uma motinha bem arremessado. legal, bem. Exatamente. Então, eu tô me divertindo bem com ela, assim. E já já vamos ver se dou um upgrade de categoria. Tu tá só com ela agora, assim, tá andando só com a dois tempos. Só tô andando com ela porque às vezes até eu ando quando meus alunos, assim, eles têm 450, 250, mas a 450 eu vou falar a verdade, eu até desanimo de andar. Antes eu tava bem fisicamente, assim, mais forte, então eu segurava, entre aspas, o tranco. Sim. Mas hoje dou uma volta, já fico muito passageiro, já fica muito perigoso. Eu acabo não me divertindo mais. Cara, tu sabe que isso aí é uma questão até, assim, de discussão mesmo, porque tu era o cara que estava de 250 brigando pelo título, né, do brasileiro, tu e o Paulo lá, que, pô, 2014 ali, era, para quem estava assistindo a corrida, era, assim, espetacular, né, Legal. assistir vocês dois, um competindo contra o outro, assim, era vibrante, era mais legal assistir a MX2 do que a MX1, era, assim, muito massa mesmo. E quando tu sobe para 450, claro, é que lá na 250 tu já teve as lesões fortes, né? E aí Sim. eu queria trocar essa ideia contigo, assim, por aquelas lesões que te atrapalharam na 450 ou a 450 ela ela é muito diferente, ela é difícil de adaptar, os tombos nela são piores. Diz que é pior, né? Diz que quando o cara sobe a 450, acelerando tudo, toma o primeiro, já dá uma repensada. Quando ela joga no chão, joga com vontade. Então, assim, eu vejo algumas, acho que 2 ou 3 coisas assim. Primeiro, com certeza a lesão, as duas, né, dos ombros, me prejudicaram bastante porque eu tive que passar por cirurgia. Meu ombro direito ficou muito, muito ilimitado depois mesmo com toda a recuperação, eu cheguei a ficar acho que 4 ou 5 meses sem treinar, totalmente fora, assim, claro, com fisioterapia e tal. Comecei parte física do terceiro mês em diante, mas com certeza a lesão me atrapalhou bastante, porque assim, quando você vai sair de uma categoria, a gente estava andando num nível bem forte, viu, Paulo? Então, eu pensava assim, pô, ano que vem eu vou subir, se eu continuar desse jeito, eu vou subir legal, porque eu já andava de 450. E minhas referências aqui de treino, quando eu corria a Copa Minas, era bem legal. Eu até cheguei a liderar, eu caí, teve uma etapa da Copa Minas, não lembro onde foi. Eu perdi no finalzinho não lembro se foi pro Balbo, foi pro Campano, eu caí no finalzinho, estava liderando. Então eu tinha boas lembranças assim mesmo que eu não corri oficial 450, eu já tinha uma boa referência da moto. E eu imaginava, pô, se eu acabar a temporada 2014 assim, eu vou subir bem pra caramba. Não tinha nada certo ainda se eu ia continuar de Yamaha ou outra marca, mas enfim, eu estava me sentindo bem. E aí, quando eu machuquei, foi uma lesão grave. Do meu ombro esquerdo foi até que simples, né, entre aspas, mas a do meu ombro direito foi muito, muito grave. O médico falou que até talvez não conseguiria voltar, porque tinha arrebentado tudo. Tava pele e músculo só, tinha uma fratura muito grande no húmero, ligamento, tendão tinha ido todos. Então era um negócio muito delicado, assim. E aí, junta isso, uma lesão, eu voltei, primeira etapa da Copa Minas, eu voltei lá, eu tinha acho que 2, 3 semanas de moto, 5 meses parado,
com uma moto muito mais forte, que eu tinha que estar muito mais preparado do que eu estava na MX2 já. Então, assim, eu dei muitos passos para trás e depois eu tive que dar um grande para entrar na categoria. Sim. Eu acho que isso é um fator muito grande que acabou me atrapalhando. E a questão também, quando eu machuquei em 2014, eu fiquei sem equipe, né? Porque eu não sabia se ia voltar ou não, eu acabei nem procurando nada. Porque eu tava nessa expectativa se eu voltaria mesmo ou não. Só o tempo, o médico falava, não adianta eu te prometer nada, vamos deixar a recuperação dizer e tal. E foi quando, acho que em fevereiro, por aí, eu voltei a andar. Não, em março, acho que eu voltei a andar. E aí foi naquele negócio, né? Tava mais na vontade ali, na garra de querer voltar, de voltar a disputar lá na frente, do que estar preparado. Então, Sim. eu fiquei o ano inteiro andando com dor, o ano inteiro fazendo fisioterapia, e acho que lá para setembro, outubro, que eu consegui andar bem de novo, assim, disputar de perto com eles. Até que acho que na etapa de Tapejara eu fiz um quinto, fiz acho que sétimo e quinto, mas não deu pódio. E na final lá no Rio de Janeiro, em Três Rios, eu fiz terceiro na geral. Então eu já Eu vi estava essa me foto sentindo hoje no mais. teu Instagram. Eu tava mais confiante, eu estava mais à vontade na moto e sabendo que eu estava bem fisicamente de novo, mais forte, sabia que ia aguentar a bateria. Então é esses detalhezinhos assim que para mim é difícil, né? Quem me conhece sabe que eu sou pequeno, eu sou magro, então para ter essa subir de categoria do jeito que eu subi foi bem difícil. E a questão de não ter equipe foi quando eu criei a Sub-27, foi em 2015. Eu tinha o apoio da Yamaha, eu tinha as motos da Yamaha 450, e aí foi quando a gente começou. Só que aí depois, em 2016, eu já não era mais Yamaha, foi quando eu consegui uma ajuda da Husky, e foi indo, mas aí ficou muito mais daquela, vamos dizer, o que o Gian está passando hoje, um exemplo. Eu Sim. passei em 2015 para frente, que era um negócio que tinha que ser mais tentar unir o máximo de força possível, questão financeira, todo o apoio de patrocínio para tentar fazer um esquema legal, para ter uma estrutura boa para treinar e chegar na corrida e brigar com eles. E até que 2016, eu comecei um pouco devagar, que eu fiquei sem moto, fiquei andando com a moto do amigo meu no começo do ano. E aí, quando deu certo o esquema com a Husky, a gente pegou as motos já quase no meio do ano, que aquele ano começou tarde o campeonato, né, em Limeira, já era quase meio do ano. E aí foi quando comecei a evoluir de novo, entrar no ritmo de novo, e até fiz um pódio lá em Trindade. Fiquei, no final do ano inteiro, eu fiquei treinando com o Maguila, que me deu uma ajuda muito grande. Fiquei com ele lá no Rio de Janeiro. A gente ficava entre o Rio e Resende, que é a pista do Thiago, um grande amigo meu. E isso me ajudou bastante. A gente até lá em Trindade fez outro pódio. Mas é aquele negócio, é difícil. É, Quando você chega nesse nível que está hoje aí, você pega os Hondas, Yamaha, agora o Anthony na KTM, para brigar com eles ali tem que ter uma estrutura muito grande por trás. isso que eu ia falar, assim, porque, né, como tu também citou o Jean, e acho que a gente tem o Jean e o Dudu hoje nessa condição parecida, assim, os dois, né, tendo que fazer tudo, né, tendo que ser o manager da equipe, correr atrás do patrocínio, fazer a divulgação, cuidar do treino, cuidar, né, daí, claro, tem mecânico e tal para ajudar a cuidar da moto, mas é um monte de preocupação, né, que o cara que está hoje na Honda, na Yamaha, na KTM, aí, eu acho que são as principais hoje, né? Ele não tem essa preocupação, né? O Anthony, o Campano, o Getro, o Hector, Paulo, Fabinho, esses caras não têm, talvez, toda essa preocupação, né? Porque o patrocinador da equipe, quem corre atrás são outras pessoas, né? A divulgação tem outras pessoas fazendo. Claro, eles fazem o marketing pessoal e tal. Mas é diferente, né? Exatamente. Eu já tive dos dois lados, né? Eu
Entrei na equipe Honda em 2005, de oitentinha, tinha 14 anos. E aí, graças a Deus, consegui me manter durante bastante tempo. Fui Honda, depois fui Yamaha, KTM, enfim. Eu fiquei até ali de 2005 a 2015, 14 com uma estrutura de ponta. E minha preocupação, a única preocupação era acordar e falar e pensar onde que eu vou treinar hoje. E me dedicar 100%. Só pensava o que eu ia fazer, parte física, moto, aonde que eu ia treinar, fazer um plano legal de treino, mas essa era porque eu tinha toda a estrutura, né, de moto, de peça, pneu, óleo, então era um negócio muito mais simples. Tudo bem que quando você está representando uma fábrica, uma equipe assim de fábrica, a pressão é muito grande, não só de fora. Eu sempre me cobrei muito. Sim. Eu sempre carreguei aquele peso de, pô, estão investindo em mim, eu tenho que corresponder. Então, isso não é fácil. Todo mundo fala, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, mas só quem já entrou lá e sabe o quão pesado é. É. E não é fácil também, não. Mas, assim, eu já tive dos dois lados. E com certeza se você está numa uma equipe de fábrica, uma equipe grande, com uma estrutura boa, com certeza ajuda muito. Você só se preocupa como é que fala? Na preparação, na corrida. E quando você tem que fazer todo o seu esquema, o negócio é muito maior, é muito mais complicado. É melhor, né? Tá na equipe de fábrica. Com certeza. Se for na balança, você numa equipe com toda a estrutura é muito melhor. Cara, hoje tu tá sem nenhuma parceria de moto, né? Se fosse para escolher, tu escolheria uma assim, em público, para tu andar, para tu voltar a competir aí, fazer tua equipe? Se tu tivesse que comprar. Ó, assim, meus alunos aqui, cada um tem uma marca. Eu já andei na Yamaha 250, que foi a última moto da MX2 que eu andei, que eu fui super bem. Gostei, a moto continua bem legal. Tem um que tá com uma Honda 250. Já andei na Kawasaki também. E eu tenho a minha KTM, assim, que, claro, é uma 150, mas ciclístico, quadra, tudo igual. Eu gostaria de pegar um pouquinho de cada para ficar uma moto top. Mas eu acho que um conjunto legal, assim, original, eu acho que a Yamaha é um bom conjunto, assim. A minha moto de MX2, não voltaria a 450, não. Compraria uma MX2. Pode até A minha correr o moto brasileiro a agora, hein? Não posso. Não? Com Não essa. posso porque eu fiquei top 10 no Brasileiro 2018 e 2019. Ah, tá. Tem isso, né? Né? E mesmo Tem. que tu ficou E na MX1, né, eu tava na minha cabeça que não podia ter ficado top 10 na MX2, mas na MX1 também não pode, né? Porque acho que 2018 eu fiquei em quinto ou sexto, e 2019, que eu tava correndo junto com o Enduro, acho que eu fiquei em nono. Então eu não posso. E MX3 também não, por causa da mesma regra, Putz, que eu pontuei em 2018 e 2019. tu tá com 31 anos, Mas né? Não, tu vai tô fazer tranquilo. 31 anos, né? Vou fazer 31 esse ano, em setembro. Então, mas estou tranquilo. Acho que eu vou acompanhar com meus pilotos. Se tiver uma etapa boa aí que eu possa entrar na MX2 só para treinar, eu vou também, igual eu fiz o ano passado lá no Beto Carreiro, levar minha moto, divertir numa pista legal. E vamos que vamos. O que importa é estar no meio da galera aí, com o pessoal e nas corridas de novo. O que importa é alimentar o vício, né? De estar no meio do... Não adianta, né? No fim é o que vale, né, cara? É estar envolvido, eu falo até isso aqui, assim, né? O cara poder bater um papo assim sobre motocross já alimenta um pouco, né? Não, com certeza. Eu fiquei 6 meses que eu assisti a corrida do AMA na televisão.
Aí aqui parou tudo, né? Corona e tal. Não ia na pista, porque eu sentia um pouco de dor de ficar em pé e tal. E aí eu fiquei 6 meses, putz, não vou andar não, não vou andar, eu tava sem moto e tal. Sem moto não, eu tinha moto aqui em casa, mas falar a verdade, eu não tinha descido nem lá na oficina para olhar depois que eu caí se ela tinha destruído, nada. Eu nem desci, nem fui lá ver. E aí, quando passou os 6 meses, comecei a me sentir bem, o fisioterapeuta, ó, acho que já dá, acho que já dá. Aí eu comecei a animar de novo, mas aí ainda esperei 2 meses, peguei essa a 150, e aí deu tempo de voltar, depois ainda fui lá no Beto Carreiro, me diverti pra caramba lá na pista, vi o pessoal, e é isso aí. Agora acho que eu tô com meus alunos aí, o pessoal tá querendo correr o brasileiro esse ano, então grande chance aí de eu acompanhar todas, pelo menos assistindo. Boa. Tu, cara, aproveitar e fazer esse merchan aí da tua escola aí, tu tá treinando a galera aí em São Paulo? Como que funciona aí para fazer um curso contigo? Então, a gente tem um grupo, né? Já desde o ano passado, eu comecei as aulas, acho que em agosto do ano passado, alguma coisa assim, setembro. E aí a gente marca de quarta, sábado e domingo. Não é todo dia que vai todo mundo, mas a gente sempre marca cada dia numa pista separada aqui em São Paulo, que eu moro bem na capital mesmo. Então eu tenho pista para todos os lados. Eu vou pro Bandeirantes, eu tenho lá, tenho pista que é o Calango, Benatti. Se eu venho pro meu lado aqui, que é da Ayrton Senna, tem Mogi, tem aqui em Itaquá. Então tem umas 5, 6 pistas aqui em volta, bem legal, que é tudo 1 hora e meia de São Paulo. E aí a gente combina. A maioria dos meus alunos é tudo aqui de São Paulo também, então fica fácil para eles. E aí a gente combina. Aí sempre tem um pessoal novo que chega para conversar na pista, fazer uma aula para ver como é que é e tal. E graças a Deus tá bombando bem legal. Eu de praticamente todo sábado eu tô bem lotado. E aí nos outros dias, às vezes também vou em outros dias da semana, mas aqui também esses últimas semanas aí, meses com corona, deu uma fechada boa nas pistas, então a gente ficou Sim. muito sem opção. Mas no geral é isso, a gente combina nas pistas, amanhã a gente vai lá pro Calango Cego, vai lá na pista famosa do Calango, vai encontrar o pessoal lá. E é isso, a gente tenta passar aí o que eu aprendi nesses 25 anos aí de moto, de estrada. Às vezes eu pego bastante parte técnica pessoal, porque a maioria dos meus pilotos são intermediário, amador, assim, começando agora. Eu tinha o Henrique, né, que agora está na Honda. O Renica, Fiquei né? bem feliz por ele fiquei bem feliz por ele ter chegado lá. E o Fred também, o Fred mora no interior, a gente mora mais ou menos 1 hora e meia de distância. E aí a gente encontra nas pistas, agora acho que ele tá lá no Balbi, não sei se ele vai correr o Paranaense essa semana. Mas aí eu também dou uma força legal para ele, a gente treina junto. Tá E é forte o isso, Fred, tô né? tentando levar. Tá, um candidato aí de novo, É, MX2 esse ano. ano E passado eu achei que ele cresceu legal, assim, e, cara, na minha ideia é um cara que vem bastante forte aí, né? Eu acho que ele, o PP e, né, o Léo, os caras vão brigar bem. Quem mais tá no MX2? Eu achei que o Gustavo ia voltar, mas acabou não voltando, né? Ficou na 1. não, acho que não. Eu acho que ele vai, entre os cinco, vai ser o Fred, o PP, o Léo, talvez o Henrique já, vamos ver como que ele vai chegar É, na primeira etapa. O Muguinho, que vai voltar, né? O Muguinho, o eu Muguinho sempre encontro volta. ele treinando assim. Tem alguns nomes aí. E Mas o eu acho que Rei. a briga vai ficar entre os três ali: É, Souza, PP e Fred. e o Renica até anda parecido contigo, assim, né? Eu tava imaginando agora, assim, é um cara que é silencioso, assim, na pista, né? Ele não, Ele não faz muita força para andar, né? Anda é, bem lightzão, né? é mais dandy, menos Barça, né? Cara Exatamente. mais silencioso, É bem assim, parecido mesmo. que a gente não, se não... O Hector também é assim, né? É um cara que tu não vê O muito Hector é bem, o andar Hector e também tá sempre não rápido. anda rápido. É. E, cara, vai ser Mas é, bom de ver, né? Vai ser bom de ver essa MX1 aí. esse ano vai embolar mais ainda, né?
É, vai estar mais forte que ano passado, cara. Vai voltar o Dudu, vai Matito aí de moto nova, Moto nova, pode Caio, crer. o Dudu voltando pro campeonato também. E os outros 5 ali, né, da frente, vai embolar tudo, vai ser bem legal. 5, 6 agora, né? E aí eu acho que o Fabinho e o Gustavo vêm mais forte também, né? Já É segundo verdade. ano já, né? Não contei eles, mas tem eles, tem o Fabinho e o Gustavo. Nossa, esqueci totalmente, mas tem Cara, eles mesmo. se for contado só das fábricas, são 6. 6. É. É. Mais o 6, aí você Gustavo, pega Gustavo 7, Dudu 8, Matito 9, Jean, Caio 10, Jean e Jean Caio. 11 total. 11 caras que podem 11, ganhar né? a Isso corrida, né? tem nível para chegar lá. Cara, massa demais. Bem legal E, vai o- ser. e o Caio, pô, o Caio é muito bom, né, velho? E o bicho já leva o negócio meio assim, não quero ser injusto aqui, mas assim, eu acredito que ele treine menos que os outros, porque ele, né, ele tem outra profissão, ele é tatuador e tal. Ele me falou esses dias que trabalha do meio-dia às 10 da noite, então, tipo, nem tem tempo para treinar quanto os outros têm, né? Mas ele tá sempre Mas ele, andando ele, bem, ele é né? muito, ele é muito habilidoso, né? Você vê que qualquer coisa que ele pega para fazer, ele tem facilidade de bike, de moto. É, Qualquer coisa que ele faça, pega as coisas muito fácil. Então, isso já ajuda muito, né? Ter esse dom no motocross é bem legal. Mas hoje em dia, é o que você falou, né? O cara trabalha, tem um trabalho do lado do motor, que acompanha o motocross, e isso com certeza toma o tempo dele, porque para estar ali para ganhar uma etapa da MX1, o cara tem que estar muito treinado, muito, é. muito dedicado ali para estar na frente. É bem, bem, bem complicado. A pegada é bruta demais, né? Mas eu tava lembrando da largada dele em Apiaí, né? Largou na ponta. É verdade. Aí ele tava zoando os caras no grupo lá que queria pelo menos dar uma volta na frente, os caras não deixaram, né? Não deu tempo. Não deu tempo. Tinha que ser uma pistinha menor, daí dava tempo de dar uma volta na frente. E tu curtiu andar no Beto Carreiro lá? Ou sofreu demais? Porque a pista tava difícil, assim, né? Tava buraco e tal. Não, não, sofrido foi demais. Eu chegava no triplo lá em cima, meu braço estava travado já. Prepara, tava zero. Mas foi bem legal, consegui saltar o triplão subindo, de baixo, as canaletas na parte de baixo estavam bem técnicas. Eu tava sofrendo um pouco porque aquele dia tava bem frio, e no frio eu sinto bastante dor. Sim. Mas aí na parte de baixo ali que tinha sempre os zigue-zague, as canaletas em sequência, eu sentia muita batida, fazer as curvas, batia a bunda no banco, passava tudo para minhas costas, e isso estava um Nossa. pouco me incomodando. Mas no geral foi legal pra caramba, só de estar lá, consegui andar bem, até acho que eu fiz 12º, 13º tempo na MX2, foi legal pra caramba. Foi mais positivo que negativo. Na Que verdade foi massa. só positivo. E tu tinha andado nessa pista no Mundial, né? 2013, 14? Eu corri 12, 13, 14 e corri a Superliga em 2012, se não me engano. Pode crer que teve lá também, né? Foram 4 vezes que eu corri. E Saudade de aí eu andar? tinha Não, pode falar aí, desculpa. Não, e aí eu tinha ido na primeira etapa só para acompanhar o Henrique. Aí todo mundo ficou me enchendo o saco, porque era a etapa do Catarinense, né? E eu podia andar na MX2 pelo Catarinense. Eu falei, semana que vem eu volto e trago a moto, então. Aí eu Boa. peguei, voltei para casa, dei um treininho na quarta aqui e fui para lá. Foi bem legal. Que massa. Eu queria perguntar se dá saudade de andar a etapa de Mundial, assim, no Brasil, ou se era meio chato, assim, meio, sei lá, às vezes meio obrigação, ou vocês iam amarradão. Não, não, era bem legal. Era só de andar no nível, né, da pista, não só a pista em si, mas do jeito que a pista fica, né, da preparação, das canaletas, coisas que a gente não tem no brasileiro, assim, que é difícil de encontrar, às vezes encontra, mas é difícil.
Era bem legal. A única etapa que eu não me diverti, sinceramente, foi acho que 2012, foi aquela do barro, que Nossa, foi muito, muito sofrida. meu Eu Deus. acabei a primeira, eu acabei a primeira bateria, eu acho que deve ter ficado entre os 20, eu não lembro, mas eu falei, ó, não vou andar, uma que eu vou me machucar e outra que eu só vou destruir moto. Não, aquele barro Aí lá, eu velho. acabei, aí eu acabei nem alinhando na segunda bateria. Eu tava trabalhando nesse dia, nessa corrida aí. Para fotografar já tava uma merda. Imagina para. Meu Deus. Nossa, foi É que muito era sofrido. muito barro, não era pouco, né? Era muito. Não, era um pântano aquilo, não parava de afundar nunca. É. E teve a de 2014, a de Goiás, eu não corri, porque eu estava nos Estados Unidos, eu estava correndo lá alguma coisa, um campeonato lá, e não participei, que foi a Pode crer. última que teve no Brasil, né? É. E era legal a pista lá também, uma pista bem fabricada, assim, né? Não... É, Mas eu era, acabei correndo lá no final de 2018, que foi a penúltima do Brasileiro, foi a é, mesma pista. era legal, cara, tinha um E foi pulão, né? E foi legal também que eu fiz terceiro lá. Que da hora, que da hora. Oi, e essas idas para os Estados Unidos aí eram. Tu ia lá no Rodney, né, na Califórnia. E. Ah, mas tu correu AMA também, né? Fez etapa do AMA também, do AMA Motocross. É, foi um negócio que foi difícil, assim, porque eu tava indo pro Rodney desde 2013 fazer pré-temporada, e eu comprava a moto, ficava tudo na casa dele. Aí ele ficava, não, ó, você vai voltar no verão, né, no verão deles, vai voltar no verão e você vai correr as duas primeiras do AMA, que é aqui na Califórnia. E eu sempre fiquei nessa expectativa. Só que 2013, 2014, que eu tava super bem, eu tinha corrido aqui, ou era arena ou era motocross. Então eu não conseguia voltar. E aí, em 2017, eu já estava com a moto lá, e aí acho que ia começar o Arena e empurrou para frente. Eu não lembro o que teve, que o brasileiro era mais pro meio do ano também. Aí eu falei, não, esse ano eu vou tentar. Aí comprei a passagem e falei, não, vou treinar, vou garantir de treino, porque tinha a data do Arena no dia da abertura do ano. Aí eu falei, não, vou só treinar, garantia, eu volto, corro a Arena e acabou. Aí eu ganhei a abertura do Mineiro, da MX2, não lembro dessa história que eu ganhei na MX2, na MX1 jogaram terra no meu tanque. Ah, Você lembro, lembra dela? cara. Oh, essa é uma treta boa para nós contar. Aí eu acabei essa, aí eu fui treinar na pista do amigo nosso em Bauru, uma pista de areia, uma das melhores aqui do estado. Acabei tomando um tombo e quebrei a mão, quebrei o dedo, Pode assim, crer. e foi bem grave. E eu tava com tudo pago, era 2 semanas, faltavam 2 semanas para eu viajar para lá. Me... Aí eu operei e falei pro meu médico, falou, ó, tô com tudo pago. Ele falou, ó, você tem 2 semanas? Espera 3. Viaja para lá, só que fica uma semana sem andar de moto, Passeando. no final da terceira. Na final da terceira você anda, você não vai perder a viagem. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu operei tudo, fisioterapia, aquela correria de sempre. Viajei, peguei a moto lá, fiquei uma semana esperando, só fazendo parte física lá com o Rodney. Ele dava aula com o pessoal lá e eu só acompanhava, ajudava ele. Aí no final de semana que ia completar a quarta semana, que ia completar a terceira e começar a quarta, eu peguei a moto e fui para a pista. Aí aquela faixa de sempre, tudo remendado. Aí eu andei no primeiro dia, estava bem fraco, eu não conseguia segurar bem e ainda mais no acelerador. Eu não tinha firmeza, minha mão toda hora queria escapar. Mas eu falei, vou andar de boa e já que eu tô aqui, vou aproveitar. Aí nisso, na segunda-feira, meu pai me ligou e falou, ó, cancelou a Arena, que era a abertura do AMA. E nisso faltavam 2 semanas para a abertura do AMA. Aí eu falei, puta merda, fudeu, não vou conseguir a tempo, porque lá não é igual o nosso aqui, você faz a filiação no dia e corre no outro, lá é chato. Aí, enfim, aí eu comecei a correr atrás da documentação, o Rodney tentando falar com todo mundo que ele conhecia da AMA, para cortar caminho. E aí, nisso, precisava a CBM mandar uma carta para a FIM passar para a AMA, falando que eu era Nossa.
Tipo, eles meio que pedem um histórico, assim, para falar que eu tenho nível, sabe? Sei, Para não ser um cara amador aqui e querer correr AMA. sei. Que eu mostrei os títulos, eu mostrei que eu corri nações, que já tinha corrido as etapas do Mundial e tal. E aí, fiquei uma semana, mandei tudo, e você manda tudo e espera a resposta. E nisso eu já tinha passado uma semana, eu treinando normal como se fosse correr. E meu pai é aqui. Aí eu liguei na SW e falei, ó, preciso da camisa que eu ia correr com o número 279. Não, na verdade eu não tinha número. Eu falei, ó, preciso da camisa, mas eu não tenho o número confirmado. Aí ela, não, tudo bem, em uma semana a gente faz. Aí na sexta-feira voltaram os papéis, voltou toda a confirmação e eu escolhi o número, deu os 279. Foi aí que eu liguei para a SW e falei, ó, 279 confirmou. Aí eles Mano, colocaram em produção, mandei fazer o gráfico aqui, e nisso eu tava sozinho lá. Eu fui sozinho, como eu sempre ia. Aí liguei pro meu pai, falou, ó, vai dar certo, vai liberar. E aí você precisa trazer tudo para mim. Tem que trazer roupa, tem que trazer o gráfico. E já preciso de ajuda também, né? Porque o Rodney já trabalhava com a Beta, ele tinha evento no final de semana. Então ele não ia me acompanhar. Eu falei, putz, ferrou que eu tô sozinho. Aí nisso, meu pai e o Thiago, né, que é o meu amigo lá de Resende, da Multireal, eles pegaram tudo na quarta, não, na terça, aí na quarta de noite eles embarcaram aqui em São Paulo, chegaram quinta lá, eu peguei eles quinta no aeroporto, quinta, aí a gente voltou lá para casa do Rodney, ficou lá, sexta cedinho a gente foi para Renton, que era 1h30 de 2 horas de Renton. Aí a gente foi para lá, tudo, eu tinha que fazer aquele exame da cabeça, tal, o teste da cabeça, fiz tudo na semana na correria, e aí cheguei com tudo na mão, não tinha enviado nada. Ele falou, ó, não envia, porque não vai chegar tempo do pessoal que vai para a corrida. Então é melhor você levar tudo na mão para comprovar e não ter problema. Aí cheguei com tudo na mão, os testes, documento, filiação, tudo em cima da hora. E aí eu consegui correr as duas. Infelizmente eu não estava no meu melhor, assim, de físico e técnico, eu tinha acabado de machucar a mão. Mas eu falei, não vou desperdiçar essa chance, né? Porque quando eu estava bem, eu não tinha oportunidade, porque eu tinha corrida no Brasil. Agora que eu já estou aqui, vai meia boca mesmo. Vai sem preparo, vai sem nada. e a realização do sonho, né? Poder alinhar do lado dos caras, né? Naquele gate. Foi bem legal. E eu fui bem até. A primeira em Renton eu caí na primeira bateria, acabei não terminando, caí feio. E Renton estava bem quente, a pista bem destruída, estava difícil É um de aguentar. desertão, E eu né? sabia que eu não. Eu sabia que eu não tinha os 30 minutos para ir até o final. Aí acabei caindo, não terminei, e a segunda eu terminei em 31º. E Glen Helen eu fui bem. Glen Helen eu fiz acho que 28º e 24º, se não me engano. Uma coisa assim. Eu já fui bem melhor. Que Só que massa. aí eu voltei de Glen Helen e não tinha percebido. Eu dei uma esgotada boa, porque fiquei meio que o mês inteiro treinando como se não tivesse acontecido nada. Só que eu tava voltando de lesão, né? E eu não tive aquela escadinha. Fui e voltei no máximo de uma vez. E aí foi quando teve a abertura do brasileiro lá no Paraná, que era do chão duro, em Cornélio? Ou Cornélio Cornélio? Procópio. Aí eu alinhei e falei, nossa, eu vou estar super bem, né? Corri ama, tal, Voando. vou estar no ritmo. Aí no treino no sábado eu não estava muito bem, estava me sentindo meio estranho. No domingo eu não aguentei as duas baterias. Eu acabei tudo, mas eu andei 10 minutos e eu morri. Ah, Tinha me dado overtraining e eu não tinha percebido. E for- aí foi quando cobrou lá na abertura e eu tive que tirar o pé um pouco, recuperar durante o ano para conseguir tá bem de novo para voltar a treinar no ritmo normal. foda. O Foi corpo tudo não aguenta. embolado, mas Mas pelo menos correu ama, né? Tá valendo. Pô, é, eu, garante. eu queria saber dessa treta aí da areia no combustível. Tu sabe quem foi já? Já, já deu para investigar essa história aí? O que aconteceu? Não, é difícil saber, né? Eu não tenho nem suspeita, assim, se eu falar que eu suspeito de alguém, é mentira.
porque naquele dia eu tinha pego uma moto emprestada do Maurício, uma 250, a Husky, e aí eu tava, acho que eu tinha feito o segundo tempo, tal, todo mundo tava empolgado, né? O Thales de MX2 de novo, e não sei o que, vai andar bem, blá blá blá. E tava todo mundo, tava Maguila, meu pai, putz, foi todo mundo, a equipe inteira, tava todo mundo empolgado. E aí a gente, no vacilo, né? Isso foi vacilo nosso também, além da maldade de quem jogou, a gente podia ter evitado, porque foi todo mundo para a corrida assistir a MX2 e deixou a moto sozinha dentro do box. E a gente estava na entrada do box, bem longe da pista. Então, assim, quem foi, talvez o segurança viu, ou sei lá quem, mas enfim, não vai mudar. Mas foi sacanagem, Filha da putagem mesmo. porque foi assim, ainda bem, né? Graças a Deus que eu não caí nem nada, mas podia ter sido alguma coisa grave, né? Porque a moto, eu senti quando eu saí para a volta de apresentação, eu saí do gate e a moto saiu falhando, que naquele dia tava muito barro. Então a gente fez um treino, não teve nem dois, só foi um treino e a gente já lavou tudo e preparou para a corrida. E aí eles desceram empurrando a moto, tal, não ligou nem nada. E aí eu saí do gate para fazer a volta. E eu saí do gate e a moto falhou. Falei, normal, né? Lavou água e tal, deve estar aquela coisa de falhar e já vai limpar. Aí a gente não acelera na volta, né? Vai tudo devagarzinho. E eu não senti nada. Só senti falhar e parou. Aí voltei no box, no gate e tal. Acabou a volta, paramos no gate e largou. Que eu sempre larguei bem, né? Sempre tive aquele pulo legal Sei. do gate. O gate caiu, a moto deu uma prendida assim e não foi. Na reta ficou meio embolada, mesma coisa. Falei, caramba, será que meu pai não tampou o filtro, sei lá, e não tirou? Alguma coisa estranha. Aí andavam, era duas curvas no plano, assim, pulava a chegada e uma subida. Curtinha assim, mas era uma subida. Aí eu pulei a chegada que eu pus do lado assim, a moto, e foi toda abafada subindo. Até as 250 me passando, que era correr tudo junto, né? Falei, caramba, não é possível. Aí tentei continuar, dei mais uma volta completa. Na segunda volta ela quase nem subiu, foi meio que pedalando. Aí cheguei lá no pit de novo, ela desligou. Aí eu falei, caramba, o que pode ser, né? Aí eu parei, arranquei o filtro, não tinha nada, tava seco, não tinha nada entupido, fechando o filtro. Aí tirei o bico ali o bico onde sai do tanque e entra no corpo ali da injeção, que é o biquinho, a gente limpou, tirou ele, o filtrinho tava limpo, só que ela só pinga quando você liga, né? Então, onde puxa pra dentro do corpo, então a gente não tinha noção. Eu falei, sabe, queimou alguma coisa, sei lá, deu defeito, vambora, carrega a moto, vambora. Aí, como a gente não mexe aqui, né, meu pai, eu e meu pai, a gente só faz revisão, e na segunda-feira eu levei no Marcos Negrete. Aí ele tirou o tanque, abriu o motor, ligou pra gente e falou, ó, moto não tem nada pegando, pistão, anel, cilindro, nada, não tem nada arriscado, tem nada normal. Aí testou, pegou a ECU ali, pôs numa outra Husky, na outra que eu tinha aqui em casa, moto ligou, tudo normal. Aí ele falou, eu vou tirar a gasolina, pode ser alguma coisa na gasolina, né? Tipo, gasolina ruim, água, sei lá. Vou dar uma decantada, ver se tem alguma coisa. Ele virou assim, tinha o tanque inteiro, né? Porque tava cheio. Ele virou no galão e do nada veio uma coisa branca na gasolina. Aí ele parou de virar, foi e virou na bancada, assim, o tanque já tava vazio, virou tudo. Saiu aqui a terra na gasolina, ela ficou só tipo areia, né? Lá era um pouco saibro. Aham. Aí veio só aquela terra branca, mas num copo de aqueles de plástico de água assim, havia um tanto assim de Sim. terra. Que Tipo, loucura. acontece se você comprar a gasolina num posto ruim, ela vem com sujeira, né? Sim, Mas mas não não um com um copo de copo de água areia, né? suja. Aí foi que a gente descobriu. E nisso, quando a terra desceu, lá embaixo, na entrada da bomba, né, onde a bomba puxa a gasolina para o sistema, tem um filtro, uma tela. Ela foi e fechou. A terra inteira fechou o filtro, ali a bomba. E aí ela não passava gasolina e não dava, não puxava o que ela precisava para alimentar.
E aí por isso que a moto ficou fraca e não empurrava. Só que nessas 2 voltas que eu dei forçando, acabou queimando, não queimando, mas estragou a bomba e eu tive que trocar. Foi um prejuzinho Fora, grande até. além do prejuízo da corrida, o prejuízo da peça. Cara, mas, Não, eu mas assim, tu dei conhece... sorte ainda de Dei sorte dela só desligar, né? Imagina eu vendo um salto grande e a moto corta na entrada do salto. Ah, tá louco. É muita falta de noção, né? Alguém fazer um negócio desse, cara. É, Tá louco. lógico, eu acho assim, o cara que fez, eu acredito, né? Espero que era só para prejudicar a corrida, né? E ele não pensou no que podia ter acontecido de mais grave, né? Tá louco. Pode machucar alguém, né, cara? E Tá. tu sabe de muita história desse tipo, assim, de sacanagem que a galera faz no box, assim? Ou que fazia? Ah, já. Eu já passei por outras, né? Já uma época que eu tava de oitentinha, meu primeiro ano na Honda, quando eu entrei na Honda, eu peguei a moto. Não, já tava na primeira etapa lá em Indaiatuba, que a abertura era sempre em Indaiatuba. E aí eu fiz o treino livre, a moto boa pra caramba, normal, suspensão, tudo. A gente tinha acertado bem ela. E aí, do treino livre eu fiz primeiro, tal, tudo assim, sem problema nenhum. E aí eu entrei no treino cronometrado, a gente subia a largada, descia a mata, subia a mata e ia para aquele mesão lá de cima, que era o sentido oposto que foi o Mundial, né? A mesa pula para cá hoje, a gente subia da mata e pulava a mesa. Então você vinha numa reta e pulava a mesa, era bem assim, uma alta velocidade. E aí, eu lembro que eu entrei na primeira volta, aquela primeira volta que você entra olhando, né? Se molhou, não molhou, como é que tá a pista. Aí entrei passeando, desci a mesa e tal. A sorte que quando eu cheguei na mesa eu tava passeando. Eu saí assim, fui para saltar, não para emendar, eu ia pular só na metade. Pulei na metade, quando eu bati assim, a corrente saiu. Aí eu, caramba, quebrou a corrente, né? Aí na hora assim, falei, eu não vou nem ver o que aconteceu. Joguei a moto, peguei o transponder, desci correndo e fui pegar a minha moto de treino, que tava lá embaixo no parque fechado. Aí pus, tá, o transponder na moto, fiz o treino inteiro e minha moto ficou jogada lá em cima, lá do lado dos banheiros lá em cima. E meu pai foi buscar e achou a corrente e tal. Aí eu já tinha avisado, né, que tinha caído a corrente, só que eu falei que tinha quebrado a corrente. Eu falei, a corrente não cai, né? A corrente Sim, quebrou. sim. Beleza. Aí ele pegou a moto, pegou a corrente, ele falou, ó, você viu que a corrente caiu? A corrente aqui, ó, a corrente inteira, soltaram a trava e deixaram no lugar. Só tiraram o clipe dela. E Aham. ela ficou montada. Aí, mesma coisa. Puta negócio perigoso, né? Porque imagina Então, eu pulo o mesão lá, mão embaixo, cai a corrente, eu me mato. sim, imagina. Cara, que loucura, cara. A galera, tem gente que é filho da puta mesmo, né? Que pra ganhar a corrida, É. ou sei Ah, lá. na época das 2 tempos, que era tudo carburador, que tem a torneirinha do tanque ali, né? Isso, já escutei várias já. Eu também já passei por isso, de você tá ali no parque fechado, você tá conversando, bobear, alguém passa, fecha ela. É, Ih, um monte de coisa. que Você foda. caiu, você bateu com alguém na pista, o cara vai lá rapidinho, você tá levantando a moto, o cara mete a mão, você não vê, aí sai mais um pouco, a moto desliga, É, até você saber que a gasolina está fechada, né? é instinto de FDP mesmo, né? Oi, nós não estamos dando É, ideia, tá? Nós estamos contando história. Não é para é, fazer, né? aí hoje, Pode machucar alguém. não, depois dessas experiências aí, principalmente da gasolina, a gente começou porque era assim, era como se fosse uma chapinha assim, né? Que ela descia, que era aberta, e quando ela ficava assim horizontal, era fechada. Aí a gente começou a cortar essa torneirinha pra ela ficar só um toquinho assim e você não virar na mão, porque ela ficava muito dura. E aí você só virava no alicate. Aí ela falou: ó, agora é só se o piloto vir com o alicate para fechar. É Mas capaz de. é coisa que. Não, mas é coisa que não pode. Eu sempre falo, até hoje, né? Que nem o Henrique tava aí esses anos correndo comigo, eu falava: ó, tá aqui no box, um vacilo que a gente der, alguém entra,
alguém mexe, qualquer coisinha que pode te atrapalhar, acontece. Então, sempre que vai sair um para assistir treino, tem que ficar alguém na moto. Não só na moto, né? Pegar alguém, roubar alguma coisa, enfim. Tem que ficar de olho total nas coisas É. para não Triste, dar né? um prejuízo maior depois. É. É, Mas acontece, né? mas infelizmente, né, velho? Porque, pô, tá todo mundo ali, todo mundo se conhece, né, cara? E ninguém precisa fazer isso aí para ganhar nada, né, cara? O negócio é Exato, trabalhar, né, velho? Trabalhar para ganhar. exato. É. Mas essa dica é boa, não sai de perto, não. Sempre tem que ter alguém do lado. Não dá para deixar, né? Não dá para deixar vacilando. Cara, e teu. A gente não tem Oi? a gente não tem esse espírito de porco, mas tem gente que tem, né? Infelizmente. Tem muita gente que tem, né? É uma merda. Cara, o lance tu falou do Henrique, né? Tava aí contigo e tal. Tu falou que vai ir pro Brasileiro acompanhando uns pilotos, mas é aquele esquema de equipe, assim? Tu vai levar teu ônibus, toda aquela estrutura, teu caminhão, né? Teu motorhome, ou os teus alunos vão com o esquema deles e tu vai para dar suporte? Então, a gente estava até conversando sobre isso. Capaz que eu devo levar a minha estrutura, porque daí fica todo mundo junto, né? Mais fácil, divide tudo e fica mais fácil para todo mundo, para não ir cada um com um carro, despesa maior, né? Eu acho que vai acabar a gente voltando toda a estrutura. Vamos ver o que vai dar. É. E teu pai é o mecânico mesmo da parada ou leva mais alguém para fazer a preparação das motos? Então, o básico, assim, de trocar, montar, essas coisas a gente faz aqui. Eu e meu pai, a gente desenrola essa parte. Mas quando tem questão de preparação de motor, essas coisas, é o Negrete que faz, lá em Bragança Paulista. E a suspensão é da MX-Tech, que é o Eduardo, lá em Nova Friburgo. Aí, quando tem que mandar a suspensão, eu mando transportadora e tal, ele faz e volta para mim, eu monto aqui. E nas corridas é difícil, né? Se precisar, assim, sempre leva duas motos, o máximo que vai fazer é trocar de uma para outra, né? Se for para abrir motor, assim, aí ferrou, aí a gente não vai fazer, não. Sim. Tu tem a manha de mecânica, assim, alguma coisa? Tem o básico, assim, né, de revisão, preparar, assim, trocar pneu, trocar Trocar filtro, pneu, trocar aprendendo no enduro, relação, né? aprendi na dor. Foi massa fazer essa experiência aí do enduro? Foi muito legal. Em 2019, quando acabou o motocross, eu até estava vendo de continuar, e se aparecesse alguma coisa legal, eu ficaria só no enduro. Eu estava pensando, né, nessa questão. Mas aí acabou que não deu nem tempo, eu me machuquei e não fiz nenhum dos dois. Mas é uma modalidade que eu gostei bastante, bem assim diferente do que eu tô acostumado, que eu vivi, né, a vida inteira. E um clima assim no evento, assim, na competição bem diferente, porque não tem essa questão do derrubar, do discutir. Você está ali praticamente o dia inteiro sozinho, correndo contra o relógio, você e o relógio, e, e acho que isso tira aquela questão da disputa, né, do contato e tal. Guidão com Então guidão, né? é um clima ali muito mais amigo do que no motocross. Mas é foda, né? Duro. Não é fácil não. Oh. Eu não tive experiência alguma assim. Geralmente, né, quando a gente vai começar alguma coisa, né, a gente começa de baixo, né, começa do básico ali, vai num evento regional, aí depois estadual, depois brasileiro, né? Eu já entrei de cara no brasileiro, não fazia a mínima ideia onde eu estava indo, e foi difícil, mas foi legal, eu consegui me adaptar rápido, assim, bem, Evoluiu muito, né? e tive até bons resultados no final do ano.
Fiquei surpreso até mesmo porque eu estava conciliando os dois, né? Eu estava o motocross e o enduro, e eu não estava treinando nada enduro. Eu ia para BH, encontrava eles e a gente ia para a corrida. Então eu nem treinava, porque muitas etapas bateram uma semana antes ou uma depois do motocross, então eu não tive tempo de treinar. Eu fui mais aprendendo ali cada etapa e tal, e isso foi bem legal, eu fiquei contente com isso. Chega a ajudar alguma coisa assim para o motocross? O Paulo Alberto agora está treinando enduro lá, ele me falou. Até soltou uns vídeos aí esses dias passando por cima de uns aqueles tonel e tal, e Eu vi. ajuda alguma coisa, ajuda alguma Não, técnica? é bom assim que você fica muito mais, como eu posso dizer, com muito mais toque na moto, você fica mais habilidoso para tudo assim. Se falar, putz, o tronco vai te ajudar no motocross, com certeza não. Mas vai te dar mais equilíbrio, vai te dar mais feeling na moto, coisas do tipo. O que eu achei que ajudou bastante foi na questão física. E um pouquinho da técnica, porque assim, a gente andava, no motocross a gente está acostumado a andar só em canaleta. Às vezes o chão é duro, mas tem uma canaleta para você apoiar. E muitas vezes lá ali no enduro, como você. Às vezes você está na pedra, às vezes você está no pasto, às vezes você está naquelas estradas de pedrinha. Então você fica mais técnico, você fica preparado para qualquer tipo de terreno. Isso eu percebi. Mas o que é bem diferente no motocross, que você acaba perdendo pro motocross, é a questão da velocidade. Porque você fica muito em trilhinha, trecho travado, e no motocross você coloca mais terceira, quarta marcha e segura. Isso eu senti que foi um ponto negativo, quando eu ia do enduro pro motocross. E um positivo também era a questão do meu corpo. Eu fiquei muito mais resistente do que andando só motocross, porque eu passava o dia andando numa etapa do enduro, eram 6 horas no sábado, 6 horas no domingo. Então, para eu fazer 6 horas no motocross eram tipo, sei lá, 4 treinos, Sim, de 4 dias de treinos, né? sim. É muita Então coisa, né? essa questão da hora em cima da moto era positivo, eu fiquei bem mais acostumado assim. Legal. Ó, Pedrão, Mas é legal. boa. Pedrão chegou, vou inserir ele na conversa aqui. Aí, Pedrão chegando com fotinho na beira da praia, mas eu acho que não está na praia, ele deve estar lá no meio da fazenda. E o Pedro chegando aí, começam as polêmicas aí, porque o Pedro, ele só sabe fazer polêmica. Tu chegou a pegar tu chegou a ser funcionário, entre aspas, do Pedro na Yamaha ou não? Pedro chegou depois que tu saiu? Não, um pouco. O finalzinho de 2015 foi quando acho que ele entrou depois do meio do ano, É. que eu era Yamaha Sub-27. Ele entrou e aí foi quando eu conheci ele, mas foi o final do ano e aí no ano seguinte a gente não renovou. Então foi pouco tempo. Então agora tu pode aproveitar para meter uma corneta nele aí, né? Que não renovou contigo. Pelo jeito tá muito no meio do mato lá, não tá conseguindo conectar o áudio dele. Então vamos esperar aqui. Daqui a pouco ele tá no papo aí. Cara, eu queria perguntar desse Los Reyes del Bambu aí, que essa galera parece tu, Caio, Fabinho, Matito, quem mais? Fred, Bubinha, e tem uns 10 aí. Tem tanta gente que eu nem sei. Qual é? Qual é? Porque a galera é zoeira Ó, o e treina junto. Chegou o Pedrão aí, ó. Cheguei antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Só para os cortes mais polêmicos. Viu? Já chegou querendo fazer polêmica. Bota teu celular deitado, vai ficar melhor depois, né? Calma aí. Isso. Melhorou? A gente tava começando a falar
Los Reyes del Bambu, mas antes o Thales quer te pedir porque tu não renovou com ele no final quando tu chegou na Yamaha e mandou ele embora. Pois é. O pior é que eu não posso nem, não fui eu que mandei embora, mas a gente fez um corte bonito lá naquela época, porque tinha que cortar a verba, né? Tinha que adequar o time a necessidade, a realidade, né, do orçamento. E aquele 2015 para 16 a gente passou de, se eu não me engano, 15 pilotos no total para 4, né? E aí, infelizmente, o Thales acabou indo nessa Thales já era leva aí. satélite, né? Já era satélite. Acho que desde então e nunca mais a gente teve time satélite. Depois a gente veio com o Blue Crew e tudo mais. Quando os investimentos voltaram a crescer um pouco, a gente mudou a estratégia de time satélite para o Blue Crew. Mas, sem fugir da raia, né? Foi por isso. Foi porque a gente precisava reduzir o investimento e aí a gente acabou tirando o Ricardo Martins do Rally. Se eu não me engano, foi o Campano, o Jean, o Fabinho e... Só, eu acho. Não, tinha mais alguém na 2. Na 2? Quem que era? Acho que não, hein? Era o Fabinho usando o número 987. Isso, não, acho que é verdade. Ficou 4 pilotos, então. O Ricardo no Rally, e aí o Paulo, o Campano, o Jean e o Fabinho. Aí, em 2017, o Natan entrou como apoiado. E aí depois virou oficial. Aí ficou os 4, 2 na 1 e 2 na 2. Mas foi por isso. Nada pessoal, que ele sabe que sempre admirei muito o trabalho dele, sempre gostei dele. Mas, infelizmente, no nosso trabalho, a gente tem que tomar algumas atitudes que a gente não gosta muito. Ô Thales, e essa galera aí, qual é dessa galera aí? É só para zoar mesmo? Fazem churrasco de vez em quando? Então, é que essa é a nossa galera aqui de São Paulo, né? Porque Fabinho é de Jarinu, Matito de Atibaia, eu sou de São Paulo, o Caio aqui é Grande São Paulo também. O Maia que mora mais longe é o Fred, mas o Fred está sempre no Matito, ou tá aqui em casa, então a galera sempre tenta combinar o treino na semana, no fim de semana, para andar junto. Aí sempre a gente vai viajar para Bauru ou para uma pista aqui em Minas também. Então, aí é sempre esse grupinho fechado. Aí, acho que por conta do Matito falar muito as gírias dele em espanhol, aí ficou o nome do grupo. Mas a maior parte é zoeira, mas tem uma parte de treino também, coisa séria. Mas cara, eu dou muita risada quando vocês vão o Fabinho, cara. A zoeira não tem limite lá, né? Com pessoa, cara. Nossa. Mano, é muito pesado, mas é muito bom. Chega umas coisas no grupo lá que tem que filtrar, senão ferrou. Se cair no Instagram... já libera uma para nós aí, já solta uma pesada aí. Eu não, depois volta, né? Cara, é foda. Tinha umas pesadas que por Instagram já vai umas bem fortinhas. Todo mundo é ADM lá no Instagram ou revela aí quem são os ADM? Não, todo mundo tem a senha, Tá meio parado. E tem alguma represália se o cara pagar a zoeira contra ele? Tem, claro, não pode. A gente tem uma regra, assim, não pode ter nada por exemplo, alguém foi pra festa, não pode ter nada com bebida. E, claro, se o cara namora, não vai poder postar nada de ex ou de coisa do tipo, né? Para não ferrar de vez. E também, principalmente, de patrocínio. Não pode ter nada, montagem de Fabinho de Honda, esse tipo de coisa não pode ter. Mas o resto tá liberado. Coisa de corno. Enfim, isso aí é o de sempre, né? O Fabinho precisa arrumar uma namorada, então, para vocês pararem de postar o negócio dele com a ex dele, né? Tá na hora, né? Para ver se a gente muda um pouco a zoeira, a gente volta pro mundo, né? Ai. Bom demais. Bom demais. Ô, Pedrão, tu chegou agora aí,
Até agora a gente só falou de coisa leve aqui. Eu deixei as polêmicas tudo para ti. Aí Bom demais, bom demais. Pode começar. Não, manda aí. Sei que estava já nas polêmicas aí. Não, Eu só vou soltando as bombinhas depois, assim. O Thales já contou umas histórias boas aí de gasolina no tanque, de rivalidade. A do rival dá para meter agora aí. Pedrão, pergunta aí. Essa é a tua pergunta. A do rival? Quem quer ser o principal rival aí, Thales? O cara que você não gosta de enfrentar nas pistas. Você fala, porra, tem que cara linha do meu lado aqui, filho da puta. Acho que eu não tenho ninguém assim desse lado negativo. Eu acho que eu sempre gostei da questão da disputa, da rivalidade. Eu não gosto, nunca fui fã do jogo sujo. Eu sempre tentei, claro, o motocross tem contato, tem disputa, tudo, mas eu levo que tem um certo limite. E assim, já tive problemas com alguns, assim, com o Fabi, com o Paulo, já tive problema com o Dudu. O Cidade, eu disputei campeonato, corrida com ele desde a sessentinha, quando eu entrei no Brasileiro, ele já estava, a gente disputou aí até a MX2. Mas, assim, de falar, puta, eu não gosto de tal cara, eu não tenho ninguém. Eu acho que os meus maiores rivais, assim, com certeza, foi o Paulo, né? 2 anos de MX2 aí, que foi 2013, 2014. Nas categorias de base, o Cidade, a gente disputou praticamente todos os anos pau a pau ali. Acho que é isso, nada muito assim negativo de ninguém. Ficou sem falar com alguém assim por um tempo, com um desses aí por alguma treta que rolou dentro da pista e depois se resolver? Já uma vez o Dudu num Campeonato Paulista em Limeira, se não me engano, 2007. Eu era Honda, ele era Yamaha. Ele cruzou numa mesa lá, uma mesa grande descendo, me pegou no alto e eu acabei, esse meu braço inteiro aqui, puxou a camisa, queimou tudo na roda dele, na corrente. Foi meio grave essa. E aí deu aquela confusão de pista e tal, e ele falando que eu estava errado, e eu falando que ele estava errado, ficou naquela, eu falei, não, beleza, se você está errado, se você está certo, eu estou certo, então a gente não tem o que falar. Aí a gente ficou eu chuto aí uns 3 anos sem falar, nem com ele, nem com o Rato. E a gente até foi companheiro de equipe no ano seguinte, 2008, e mesmo assim a gente não nos falava. Tirava foto, tudo assim, mas ninguém cumprimentava, ninguém falava. Aí hoje a gente encontra na pista, o Rato tá dando aula também, a gente sempre, toda quarta e sábado a gente se encontra nas pistas, e hoje passou já, tudo certo. Só raiva. E aquela tu e o Paulo lá também ficou Vocês se davam bem, né? Mas acho que ali naquele tombo de Santa Maria lá teve problema ou foi lance de corrida? É difícil falar, né? Eu acho assim que a gente disputou 2013, a gente foi companheiro de equipe, disputou limpo assim o ano inteiro. E aí, em 2014, teve bastante disputa, assim, dentro e fora da pista, questões de equipe, Honda e Yamaha, depois eu e ele. Então, acho que estava muito inflamado já, sabe? Qualquer coisinha ia explodir, assim, qualquer hora ia explodir. E naquele dia de lá do Rio Grande do Sul, esqueci o nome da cidade, Santa Maria. De Santa Maria, eu estava bem, tinha feito meu tempo no cronometrado, aí a pista estava muito difícil, né? Lembra? Estava afundando muito, e a gente estava andando num nível muito superior dos outros, a gente estava dando volta, acho que quase em todo mundo. Se não me engano, a gente tinha dado volta no quarto já. E estava muito acirrada a disputa. Eu abria, e depois me enroscava, ele chegava, passava, ficou naquele a corrida inteira. E antes da gente bater, ele tinha tentado me dar uns blocos, assim, que eu já estava vendo que estava passando do limite, assim, do que a gente já tinha disputado antes. E tentei manter frio, assim. Claro, eu cruzei algumas vezes ele, mas não cheguei a bater nenhuma. E nessa que ele
que ele me passou, que a gente se bateu, eu lembro que era um duplo antes da costela, né? Ele entrou por dentro e me passou, eu entrei por fora. Aí era a reta da costela, ele cruzou para dentro, eu fui para fora. Entrei na parede e no vídeo dá para ver, né? Ele meio que se enrosca por dentro, eu já tô por fora muito mais rápido, ele olha e abre na saída da curva e me pega. Eu tentei desviar, mas eu já estava praticamente fora da pista. Eu já estava de mão embaixo, eu não consegui nem frear, nem desviar. A gente bateu e eu acabei virando para frente na reta, nem eu sei como aconteceu isso. Paulado. E desloquei os dois ombros. Então, assim, tipo, é o tipo de coisa que eu acho que poderia ter sido evitado. Claro que a gente está disputando um título ali, todo mundo quer ganhar e tal, mas eu acho que passou um pouquinho do limite. Ele poderia ter me passado em outro lugar, como ele tinha feito uma curva antes. Não precisava ter batido. Do mesmo jeito que eu machuquei, que eu desloquei os dois ombros, eu podia ter quebrado o pescoço do jeito que eu bati. Que eu bati de cabeça no chão e estirou tudo aqui. Depois, nos exames, mostram que toda a musculatura do pescoço esticou tudo. Então, poderia ter sido bem mais grave do que só uma ultrapassagem, só uma dividida. Então, eu acho que coisa que poderia ter sido evitada ou minimizada, e na hora eu acabei saindo com o pior. Você E, claro, fiquei puto na hora. Ele veio querer pedir desculpa, eu na hora tava de cabeça quente, já meio que estressei com ele e tal, mas aí, claro, eu não tenho mais aquela amizade que eu tinha com ele quando ele chegou, mas eu encontro na pista aí, falo, converso, tudo, mas fica aquela marca, né? Normal. Vocês já Amigos chegaram, peronomútil. já chegaram a conversar assim, abertamente sobre isso ou nunca? Não, não, não. A gente tentou lá, ele tentou conversar no dia, mas eu realmente perdi a linha e a gente nunca mais falou disso. Ah, no dia também não dá, né? O cara acabou de. Eu tentei largar a segunda bateria, né? Eu amarrei os dois ombros, larguei na frente ainda, só que na segunda curva meu ombro direito saiu, porque estava muito estourado, não tinha mais nada segurando. Aí eu peguei, saí, guardei minhas coisas e fiquei lá assistindo do ambulatório ali. E eu lembro que a mão dele quebrou, né? Acho que ele enroscou na canaleta, quebrou o câmbio, sei lá. E ele veio a pé. Ah, não, eu tava sentado no pódio. Eu tava sentado no pódio e ele veio a pé porque a mão dele quebrou. E aí ele tentou conversar na hora e eu tava. Não tava muito comunicativo. Cara, aquele fim de semana foi muito tenso, cara. Foi. Na real, aquelas corridas entre vocês eram muito massa e muito tenso ao mesmo tempo. Eu lembro em Partido Alferes, cara, era só torcendo para nenhum se matar, assim, porque era. Pati foi muito disputado, a de Limeira foi muito disputada. Tá louco, cara. Era O ano inteiro foi, né? O ano inteiro foi bem legal. Era massa demais, massa demais. Como é que é a sua visão? Não sei se já falaram isso agora lá para trás, mas como é que tá a sua visão no motocross hoje, Thales? Sei que é um cara aí que veio acompanhando essa nova leva, né? Hoje, tirando todos esses problemas que a gente já sabe, de questão de calendário, de pistas e tudo mais, assim, mas eu que estou acompanhando aí desde 2015, que estudei a história recente, né? Para mim, aí tem tudo para ser um dos campeonatos mais fortes aí dos últimos anos, com certeza. Talvez da história, assim, embora que lá no passado a gente tenha uns pegas muito pesados, acho que nunca tem 6, 7 pilotos que a gente não sabe quem vai ganhar. A gente contou 11 com condições de ganhar. Hein? A gente comentou um pouco. Eu acho que, tirando essas questões financeira, patrocínio e organização, eu acho que a questão do nível dos pilotos, assim, está muito, muito alta. Cada ano aí está cada vez mais profissional, equipamento, os pilotos se preparando mais. Eu acho que, como você falou aí, vai ser um dos anos mais disputados. Vai estar todo mundo, até agora aí que eu acompanho nas redes sociais, tá todo mundo inteiro aí já começando a se preparar, já se preparando, né? Ninguém se machucou. E se continuar assim, chegar todo mundo inteiro até a primeira etapa, vai ser um campeonato bem disputado. Vai ser legal Qual de é a sua assistir. aposta?
Eu ia dizer. Aposta em alguém? Difícil, hein? Eu, assim, puxando para o lado dos brasileiros, tenho como amigo Fabinho, é um grande amigo meu, mas no geral, assim, do que eu vi o ano passado na etapa do Beto Carreiro que eu fui, e sabendo da condição que o Anthony estava, assim, com pouco treino, e o tanto que ele andou, o tanto que ele mostrou, eu acho que se ele tiver uma boa pré-temporada e não se machucar nem nada, eu acho que ele é o mais favorito, assim, no meu ver. Claro que o nível tá bem parecido. Campano aí, cara que tá há anos já, não só lá fora, mas como aqui no Brasil, já na ponta, é um cara que você não descarta. O Paulo, ano passado, ganhou tudo. O Getro e o Hector se machucaram, vão vir com mais vontade do que nunca. Então, eu acho que vai ser bem legal. É difícil falar o nome, mas pelo que eu vi que acabou o ano passado, e se ele tiver uma boa pré-temporada e se acertar com a KTM, que é a moto nova que ele tá, eu acho que eu chutaria o Anthony. Temos uma chamada. Thales aposta em Anthony para. Mas agora eu vou sem... Já que é para jogar bomba, não tô torcendo para ele. Eu acho que vai dar isso, né? Sim. Não, mas tem, acho que... Boa. Deixa eu te perguntar. Amigos, né? Uma opinião minha, jogando um pouquinho mais polêmica. Eu vi a turma, depois que soltaram aí as notícias dele na KTM e tudo mais. Esse podcast falou primeiro, né? Que ele ia correr aí. A gente já exato. Quando o Balbi deu. Em primeira mão. Erramos a categoria do Pessoa, mas a gente acertamos. Já antecipou o Anthony. E eu sei de bastidores que eu não posso contar. Ah, não, mas daí. Já chega falando, né? Deixa eu perguntar para vocês dois até. Levantar mais uma polêmica aí. Não é polêmica, é opinião minha, assim. Que o Anthony é um puta piloto, é inegável, que ele tem muita técnica, é inegável, que, cara, que ele chegou e surpreendeu, é inegável. Mas, assim, vocês não acham que ele estava numa tempestade perfeita no ano passado? E que quando ele precisou, ele arregou? E aí que tá a diferença de um piloto campeão ou não? Porque, assim, minha opinião, ele chegou no Beto Carreiro sem contrato. Ele tinha que ganhar aquela corrida enquanto os dois da Honda estavam machucados, então tira o Hector e o Getro da coisa. O Fabinho estava naquele ânsia de tentar ganhar e tomou aqueles capotes. Tira também ele. O Paulo e o Campano estavam pensando no campeonato. Tanto que eles foram bem. E aquela hora que choveu, que estava aquele liso, que estava aquela coisa do tudo ou nada. Tanto que depois o Anthony caiu, o Campano passou e ganhou a bateria. E depois o Anthony foi para tudo ou nada, saltava no liso, saltava no difícil, porque ele tem um controle da moto excepcional, muito maior do que todos os outros pilotos estavam correndo. Muita técnica. Mas ele estava para tudo ou nada, porque ou ele ganhava aquela corrida ou ele voltava para casa. E eu colocaria mais um parênteses aí. Os outros pilotos estavam naquela questão de ter o campeonato a ser disputado. E depois em Apiaí, toda hora que alguém apertou ele peidou. Ou ele caiu, ou ele se estressou e errava, ou alguma coisa aconteceu. Qual que é a visão de vocês aí? Não, eu vou colocar mais um parênteses nessa sua observação, que foi ótima. E, além de tudo isso que você falou, as duas lá que ele andou bem no Beto Carreiro, é uma pista de mundial e não de brasileiro, né? Exatamente. Eu ia falar da pista, que eu acho que uma das dificuldades, talvez, né? Não sei, talvez ele se adapte muito bem, mas cair numas pistas que talvez não sejam tão boas quanto, talvez ele sinta um pouco mais de dificuldade de adaptar, né? Até vendo por outros que vieram, né? E tiveram essa dificuldade, né? O Blake Martin teve essa dificuldade, o Kyle Regal aquela vez teve essa dificuldade. Você pegar uma pista a nível Beto Carreiro do jeito que ela tava, técnica, canaleta, é a casa do cara. O cara vê aquilo todo dia nos Estados Unidos. Aí você pegar uma pista normal nossa de brasileiro, que iguala, que o chão é ruim, isso, aquilo, é aí que vai dar a diferença dele, negativa. Exato. Porque eu tô vendo todo mundo assim,
sem desmérito nenhum para ele, cara. Acho ele um puta piloto, acho que é uma puta aposta da KTM, do Balbi. Mas, assim, tá todo mundo achando que ele já ganhou do Campano, já ganhou do Paulo, já ganhou do Hector, já ganhou do Jetro, entendeu? Não você, assim, eu entendi, ele vem forte. Mas eu vejo nos grupos ali do BRMX, nos outros grupos, todo mundo, o Anthony vai dar um pau em todo mundo, que não sei o que e tal. Só, cara, a gente tem o Jetro aí, bicampeão, que foi o único cara que conseguiu dar porrada no Campano em alto nível. Tem o Paulo aí que ganhou tudo ano passado, deu tudo certo para ele. O Hector, que é o piloto mais rápido que a gente tem hoje na MX1. Então, não é tão fácil assim, né? A real é que Fala aí, Thales. Não, é exatamente isso. Minha principal questão hoje ele é se adaptar às nossas pistas normais, tirando essa Beto Carreira, que é uma etapa de mundial e tal. Tem que ver como que ele vai se sair nessas etapas. E também é o que você falou, que a gente já falou aí. Você pega o Jetro, o Hector voltando aí de um ano ruim de lesão, moto nova, totalmente empolgado. Paulo querendo defender título, Campano querendo ganhar de novo. Então o negócio vai ser feio. E você vê o Pessoa e o Fabinho correndo por fora, hein, né? Exato. Que eu tinha esquecido deles. Vai ser legal demais. Vai ser massa. Cara, tu é a favor dessas mudanças que fizeram na MX2 aí, de poder correr de 250 a 2 tempos e essa liberação de idade, entre aspas, aí, né, que pode andar, mas tem regras, né? Tu acha que é bom ou ruim? Eu acho legal, porque eu vejo assim pelos meus pilotos aqui da escola e vejo muitos amigos também, cara que da minha idade, hoje eu tenho 30 anos, que não pode correr na MX2 e o cara não tem físico, o cara não tem técnica para entrar numa MX1 de 450. Então o cara não vai se inscrever no brasileiro e tendo essa oportunidade, o cara com certeza vai lá, nem que ele não classifique, que ele vai lá entrar na pista e não vai ter o Campano pulando na cabeça dele, o Anthony dando neck na cara dele, coisa do tipo, vai ser um negócio mais a realidade dele. E a 250 com certeza ela é uma moto bem mais segura do que uma 450. Você pegar aí desses nomes que a gente falou, esses 11 aí, são caras que têm condição de acabar as duas baterias. O restante, o cara tem 15 minutos, o resto o cara vai acabar no sofrimento, que é coisa que já acontece aí há muitos anos. E a questão da dois tempos também, eu vivi isso lá fora. Nas corridas amadoras, a dois tempos, 250 pode correr na MX2. Então, por que não copiar, né? Se lá fora dá certo, eu acho que aqui também vai dar. É mais oportunidade pro pessoal aí. Você vê tanto a dois tempos voltando com os pilotos aí, pessoal se divertindo. O cara pega a moto dele e vai lá alinhar no brasileiro. Vai ser mais piloto ali fazendo barulho na pista, mais estrutura, tudo a mais, né? O ciclo vai girar mais. Então acho que foi bem legal essa mudança aí, inclusive não só da moto, da idade também. E o ponto que eu acho importante é que alguém até comentou esses dias que, mas daí a MX1 já tem pouco piloto, esse cara poderia andar na MX1, mas esse cara não vai na MX1, né? Ele não tem... Ele não aguenta. Foi o exemplo que eu dei. Aluno meu, o cara até anda de 450 aqui, eu estou tentando transformar a maioria para 250, para eles verem que é uma moto mais segura, que eles vão aprender muito mais do que na 450. E é o que eles me falam. Eu falo, vou fazer o que lá na MX1? Tomar 5 voltas? Andar 10 minutos e ficar sofrendo 20? O cara nem vai. Não é que ele não vai tirar da MX1. O cara não vai, então não vai mudar nada. Ele vai acrescentar MX2. E o que a gente estava discutindo no grupo, o caminho é arrumar dinheiro e pôr na MX1 para atrair, né? Quem quer um negócio nível mais alto, quer ir atrás do dinheiro, então vai para MX1, não vai ficar enrolando a MX2. Pô. Pedrão, sorta mais uma aí. Falamos do gringo já ou não? Não. Pode mandar.
E aí, sua opinião sobre os gringos? Thales Villard. Eu acho que assim, já tive, como eu estava falando para o Mal, a questão das equipes. Já fui piloto de fábrica e hoje eu tenho, os últimos anos eu corri pela minha equipe própria. Hoje, que nem você vê, isso não é porque o Campano, o Paulo moram lá fora, o Getro mora aqui no Brasil e disputa na frente, não é só isso. Mas, assim, a gente sabe que um piloto de fora, ele é muito mais caro do que um brasileiro. Um exemplo, o Campano. O Campano mora na casa dele, treina na casa dele e vem correr no Brasil. Não tiro o mérito dele, o cara trabalha para isso, ele merece isso, claro, isso é indiscutível. Mas quando você vê a falta, por outro lado, você vê a falta de piloto, aí, o tanto de piloto que poderia estar correndo hoje, principalmente MX1, se você for ver da minha idade mesmo, hoje eu não corro por conta da minha lesão, mas tenho Cidade, tem Rafael Faria, tem o Gian aí com um esquema menor, então você consegue procurar e achar em campeonato estadual, ou mesmo vindo numa pista de treino aqui em São Paulo, ver cara que podia estar não ganhando corrida, mas ali fazendo top 15, top 20, aumentando o nível mais ali da categoria, se ele tivesse uma estrutura. Eu sei que hoje a questão de patrocínio hoje tá bem mais difícil, tudo tá mais caro, tá menor, tem toda essa questão. Eu vejo os dois lados, do patrocinador e do que o piloto precisa. Eu sei que tá bem difícil para os dois, mas hoje com a nossa realidade, principalmente pela falta de estrutura, porque diminuiu muito a questão de dinheiro, de ajuda de peça, moto, essas coisas. Talvez se a gente tivesse mais apoio aos brasileiros, não teria tanta gente parado. Talvez a MX1, as outras categorias estariam mais cheias. Mas, por outro lado, também, como eu já vivi, quando eu tive a oportunidade de estar numa equipe grande, disputar com o Paulo Alberto, mesmo quando eu era companheiro do Campano, isso me ajudou a elevar meu nível absurdamente. Eu corri atrás, eu fui para fora do país, fui para os Estados Unidos treinar, me dediquei. Claro, eu dedicaria igual para correr contra um brasileiro, mas eu estava sempre ali no meu limite, querendo mais e mais e mais, ia para fora, investia muito e deu certo. Assim, quando eu tive a oportunidade, quando eu tive o espaço na equipe, quando eu tinha o dinheiro para investir, que me ajudavam a fazer isso, com certeza foi positivo. E aí, quando eu não estava desse lado, que eu fui para o lado da estrutura própria, aí sim eu via a diferença que dava, que faltava para mim. Então, é uma discussão bem difícil, assim. Eu sou a favor de quem ajuda, por exemplo, vir cara aí forte, que nem o Anthony voltou esse ano, o Campano que já está há, sei lá, 10 anos aí evoluindo a gente se esforçando para ir atrás, isso eu concordo. Você pegar um cara esses pilotos que vêm para somar, tudo bem. Mas como já veio aí outras vezes, acho que a Honda trouxe alguns outros pilotos e os caras não faziam nada, eu acho que é totalmente desnecessário. Tirou a oportunidade do brasileiro para tentar um cara que estava aposentado lá, sem atividade, sem nada, para vir aqui e tomar o lugar do brasileiro, sendo que ele podia ter dado uma oportunidade para um brasileiro aqui que estava entre os 15, entre os 20, para o cara ter uma estrutura legal e mostrar que ele pode, e o ano seguinte ele entrar numa equipe como oficial, do que um cara que veio aposentado, não fez nada, carregou a mala e foi embora e não mudou nada. Então, acho que Eu até acho que ultimamente tem se feito mais essa análise, né? Porque não tem vindo mais gringo só por ser gringo, né? Tipo assim, sim, exato. O último que veio é o Anthony, e o Anthony é esse cara, né, de um nível assim que vem para andar, para puxar, né? Que vem para puxar também o ritmo. Então, eu acho que essa... Não, sem dúvida. A análise do Thales acho que de todos que a gente ouviu, talvez foi a mais coerente, assim, a mais próxima do que eu acredito, porque
É o que você falou, trazer o cara só por trazer não adianta. E aí acho que por isso que a gente tem os mecanismos aí de proteger a galera da MX2 e tudo mais. Mas Sim. A realidade é que é o que você falou, cada vez mais os patrocinadores também estão ficando mais escassos, as equipes estão menores, então você tem que dar o tiro certo. Aí você vai dar no cara que está ganhando. E aí, se é um gringo ou se é um brasileiro que está ganhando, pouco importa. Você vai pôr o cara que vai brigar na ponta. Sim. Exatamente, né? É o que você falou, o negócio está ficando muito profissional, só que ao mesmo tempo pequeno, e não tem como você ficar arriscando ou investindo em alguém, né? Você vai atrás do cara que vai ganhar. Infelizmente é essa a visão, né? Exato. Não tá dando para perder também, né? Ninguém tipo, tá cada vez pior perder, né? Para as equipes, né? Ninguém quer perder por nada, né? Igual o que eu achei legal esse ano, não sendo gringo, mas puxando para o lado da renovação, assim, mais da molecada, foi a questão do Henrique ter entrado na Honda com 16 anos. Acho que tinha tempo que a gente não via aí um piloto novo entrando numa categoria já MX2. Porque o pessoal antes só pegava os dois primeiros ali que poderiam ganhar e não que se dane o resto, né? Mas o de trás lá que se esforce para chegar. E ele foi vice-campeão de uma categoria MX2 Júnior, ganhou o HTT e ganhou o espaço dele. Isso eu achei bem legal. Legal mesmo. E é um guri Com certeza. bem trabalhador, com uma estrutura boa, né? De família e tal, assim, que eu acho que tem tudo para dar certo. Porque acho que mudou muito, né, de uns anos para cá, que nem o Pedro falou aí, na época que ele entrou na Yamaha, tinham 15 pilotos. Eu já cheguei a ser da Honda em 2009. Acho que eu tinha, era eu e mais 13 pilotos só no motocross. Então tinha mais oportunidade, né? Tinha mais espaço. E hoje, não só a questão do gringo, mas das equipes em geral terem diminuído, isso dificulta bastante, né? Eu acho que também aí o Pedro pode até falar melhor, mas a minha percepção é que se aumentou bastante o investimento também, né? Tipo, naquela questão da moto, e a gente já falou em outros podcasts, a moto hoje, desses caras, está custando R$150 mil, né? E talvez 2007, 2000 aí não se tinha tanto equipamento para todas essas motos, né? Era mais As equipes estão cada originalzona, vez mais trabalhada e tal. profissionais. As equipes estão cada vez mais profissionais e isso acarreta que o custo aumenta. Hoje não adianta mais você ter uma carreta, você ter uma moto de 150, 200 mil, você ter um piloto bom, você precisa ter um preparador físico, você precisa ter um nutricionista, você precisa ter um telemetrista, você precisa ter um cara de suspensão, você precisa ter mecânico top, você precisa ter um mecânico atualizado com as eletrônicas que a moto tem hoje. Então, cara, põe na ponta do lápis aí, outro sendo adjuvante, né? Não adianta você ter um boa por trás. Então, tá muito caro hoje uma equipe de ponta no brasileiro porque ele se profissionalizou muito. Exatamente. Isso aí. Bueno, Thales, Pedrão, precisamos chegar ao fim, 2 horas de podcast. Eu tenho uma reunião agora às 4, preciso sair dessa para ir para outra. Mas antes, eu queria agradecer aos dois aí e pedir para o Thales deixar a indicação. Quem tu gostaria de ouvir aí um podcast como esse? Olha, você jogou a bomba para mim. Deixa eu pensar aqui. Tem que ser um nome diferente. Não adianta vir com o Fabinho. Esses caras já estão na lista já. Não pode ser MX1 então? MX1 já estão com a lista, né? Não, tem que ser um nome diferente. MX1 vai acabar indo todo mundo. Com nome que todo mundo fala sempre. Vou pensar aqui. Um cara aí que é bom de papo.
Duro que os mais novos não tem muita história para contar, né? Ah, mas a gente quer saber a opinião ser, também. mano. Então vou mandar o meu pupilo, o Henrique, Boa. ver como que tá a vida dele lá. Deve estar sofrido, hein? Boa. Novato aí. Vamos fazer o Renica falar, então. Fechou. Boa. Obrigado a todos que ouviram também até o fim. Lembrar a galera para se inscrever no canal, nos 2 canais, no canal de corte. Se inscreve no canal do Thales também, que tem vlog lá. Siga nas redes sociais aí, BRMX, Pedro, Thales com TH, né? Isso. E bora, comentem e indiquem o podcast para todo mundo aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Mal. Desculpa o atraso aí.